Fala, jovens, sejam todos bem-vindos ao podcast 3 de 10, que é a iniciativa do Instituto Biodesp. Sou o professor Dr. Gabriel Paz, parceria com o professor Haroldo Santana, a gente vai apresentar a proposta, mas basicamente ele surgiu de uma inquietude nossa em relação ao âmbito de conteúdo e redes sociais, especialmente na nossa área, que é a educação física. Apesar da existência de outros programas, a gente entende que havia espaço para uma visão mais ampla sobre conteúdos e ferramentas que podem auxiliar personal training e outras áreas de atuação dentro da própria educação física. E a nossa ideia é trazer uma visão de excelência, com abordagem crítica, obviamente, né? Mas com conteúdo de qualidade para contribuir para a formação de vocês. É um prazer imenso estar iniciando esse projeto em parceria com o professor Gabriel. Sou o professor Dr. Haroldo Santana. Um projeto que iniciou-se no Spotify, apenas com áudio, e agora a gente está trazendo aqui algo mais robusto. A nossa ideia, como o Gabriel já antecipou, é trazer diversos temas dentro das diferentes nuances da educação física, e certamente vocês irão ter um conteúdo vasto, muitas reflexões, talvez algumas polêmicas, segundo o Gabriel, mas tentar trazer algo que tenha valor agregado para a educação física e que vocês consigam, né, compartilhar e aproveitar um pouquinho dessa oportunidade. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, também clicar lá nas notificações, que isso é importante para a gente, e também compartilhe esse conteúdo nos grupos de WhatsApp e nas suas mídias sociais. Acho que a gente pode começar falando, principalmente pelo nome do podcast, que é 3 de 10, acho que o pessoal da área já entende a analogia. Então a gente vive numa área que, para grande parte dos clientes, é a área de lazer e hobby, que é academia, centro de treinamento, e a gente tem aquela piada interna de que o 3 e 10 é o clássico de que quem não quer trabalhar não quer estudar. Então a gente aproveitou essa temática porque a proposta do podcast é o inverso, é a gente entregar conteúdo de qualidade, mas acho que é um tema que, de forma geral, quando você já escuta, a gente já entende o cerne da polêmica. Né? Mas já antecipando, o 3 de 10 ele funciona, tá? Antes que as pessoas tragam a polêmica, né, para esse ambiente, o 3 de 10 funciona. O problema é que as pessoas só usam o 3 de 10, que é mais prático, né? Mas teremos esclarecimento sobre isso também aqui no nosso podcast. Bem, então vamos iniciar em relação principalmente, acho que a formação, né, Haroldo? A gente acaba sempre dando aula, palestra, a gente não demanda muito tempo nisso, até porque a gente foca muito no conteúdo, mas de certa forma acho que a gente às vezes não conta um pouco da nossa trajetória na educação física, fica só aquela visão da nossa posição em relação ao professor, dando aula, compartilhando conteúdo. Eu já conheço um pouco da tua história, mas conta principalmente para quem está conhecendo o nosso trabalho, conhecendo o Instituto agora, como é que foi a tua trajetória brevemente até chegar na educação física, o que você percorreu, de forma breve, por favor. O problema é quando você fica velho, você tem muita história para contar, né? Resumo em 200 caracteres, igual resumo de artigo. Difícil, mas vamos lá, esforça. Com limite. Então, na verdade, durante a minha fase escolar, eu sempre pratiquei esporte, e isso, claro, acaba despertando uma veia para a educação física. Eu tive professores que, assim, por sorte, e também por oportunidade, né? Eu estudei no colégio que nós tínhamos acesso, né, a diversas modalidades esportivas, então isso foi muito fomentado na minha formação escolar. Acabei também sendo atleta escolar, né, intercolegial, aquela coisa toda. E desde sempre eu sonhei em ser o professor de educação física. É claro que ao longo do processo da minha formação, os objetivos dentro da profissão eles foram mudando, né? Então, eu terminei ali o ensino médio, prestei vestibular para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro, lá em Seropédica. Nesse processo todo, né, tinha parte de educação física escolar, que era algo que eu ingressei, né, após me formar, passando por concurso público, mas sempre pensando também na área de treinamento de personal trainer. Então, fui fazer a pós-graduação em reabilitação cardíaca na antiga Gama Filho. Depois disso, já fui atrás da especialização em treinamento de força na UFRJ, e aí foi o mestrado e o doutorado também. Então, essa é a parte acadêmica, e a parte profissional, que eu acho que é tão importante quanto, apesar das pessoas sempre terem uma tendência em criar essa dicotomia. Trabalho com personal desde 2003. É claro que na minha época de estagiário, você já estagiava, era professor de sala, fazia avaliação, era personal, uma loucura. Hoje, né, a coisa foi evoluindo, melhorou bastante. Então, estou nessa batida tem mais de 20 anos. Complicado, né?
Em 2003 eu estava na escolinha de handebol. E ao longo desse processo, né, personal, avaliação, e nos últimos anos, em paralelo ao personal, que é algo que eu não consigo desvincular do meu dia a dia, porque também é o meu laboratório, né, apesar do laboratório acadêmico, ali eu digo que é o meu laboratório prático, eu também atuo com alto rendimento, né, nos últimos 3 anos aí, especificamente com o tênis, com 2 atletas, uma brasileira e uma bielorrussa, onde a gente, nos últimos 3 anos, desenvolvemos um trabalho incrível. Hoje elas são ranqueadas, né, top 100 do mundo de tênis, com participação em todos os grandes slams. Então a gente tem um resultado bem interessante, mas os números não dizem muita coisa, né? Eu sempre digo que o trabalho é o que mais importa. Nesses 20 anos aí a gente tem trabalhado bastante. E a cereja do bolo é o Instituto Biodesp, né? Que juntamente com o professor Gabriel Paes, eu sou horrível para data, mas a gente fundou o Instituto, né? O trabalho de formiguinha. Hoje o Instituto está bem consolidado, bem maturado no mercado brasileiro. A gente desenvolve um trabalho que tem um feedback positivo, essa é a parte mais importante. Também temos a pós-graduação em reabilitação de lesões pela Faculdade de Uniguaçu, que é um projeto de sucesso, né? A gente tem alunos por todo o Brasil, mais de 300 alunos, então... Pelo mundo, né? Pelo Brasil e pelo mundo, né? Comentando a gente agora tem aluno em várias, tem Portugal, Suíça, Austrália, então é um projeto bem legal, apesar de ser recente, tem 2 anos. Isso aí. Mas o feedback também tem sido extremamente positivo. Muitos alunos que nós temos hoje são frutos e oriundos das nossas lives no YouTube, durante a pandemia, principalmente. Então, acho que é isso, Gabriel. Tentei falar aqui com brevidade. Fez em 800 caracteres, mas tá dentro do escopo. Então, assim, eu basicamente tenho uma jornada parecida com a Haroldo até certo ponto, mas inicialmente eu fiz, no ensino médio, processamento de dados, né? Fiz TI na FATEC, que é a escola do estado aqui do Rio de Janeiro, e aí quando eu terminei o ensino médio, minha ideia inicial era fazer jornalismo. Só que a minha mãe é servidora do município do Rio há muitos anos, ela falou, cara, você é atleta, já pratica esporte, acho que a educação física tem mais a ver com você, e na época eu já competi no taekwondo, daí ela me convenceu a fazer educação física, eu acho que naquela época uma mãe convenceu um filho a cursar educação física, não era nada comum, mas aí no segundo, terceiro período eu entrei com a perspectiva de ser preparador físico, acabei entrando na área acadêmica, no laboratório de biomecânica da Castelo Branco, daí já comecei a participar de congresso, enfim. E em paralelo a isso, fiz a esquizofrenia ali quando eu tinha 21, que foi iniciar o mestrado junto com a especialização. E em paralelo, passei no município também e trabalhava com personal trainer. Então aquela fase da vida que o nosso dia tem 30 horas, né? Você se desloca entre 5 bairros, mas valeu a pena. E nesse meio tempo acabei conhecendo o Haroldo, ainda organizando o curso, né? Tu lembra desse dia, Haroldo? Ninguém sabe dessa história, né? Foi muito aleatório. Eu tinha organizado um curso, o primeiro curso que eu organizei de formação para o personal trainer na Tijuca, fiquei acho que 2 dias panfletando de academia em academia, abri turma, e eu não lembro porquê, mas eu fui dar um dos módulos, organizar, e o Haroldo me encontrou por algum motivo, eu não lembro qual era o motivo. Fui na rua, aleatório. Me encontrou na rua. E aí eu tinha que pegar o ingresso na Zona Sul, ele foi de carro comigo, de carona. Aí a gente começou a trocar ideia. E aí, naquele momento, ele ainda fazia parte da Bodytech, se eu não me engano, da parte de treinamento. E a gente viu essa lacuna de realizar um seminário, um congresso. Acho que foi o primeiro evento que a gente acabou desenvolvendo juntos, que foi o seminário de treinamento de força, né? Primeiro meeting de treinamento de força, em 2015. Norte Shopping, na Bodytech. Dia maravilhoso, colocamos 300 pessoas, eu fiquei preso no elevador por 2 horas. Cheguei mais cedo no shopping para trazer a parte do coffee break, o elevador simplesmente travou e era só um lance. Mas vale ressaltar que isso para subir um lance de escada. Exatamente, para subir um lance de escada. Mas eram várias caixas aí, eu tentei otimizar. Boa. E eu cheguei mais cedo, acabou que me liberaram no horário da primeira palestra, mas deu tudo certo. Se a gente contar os outros perrengues que a gente já passou, acho que o espaço é esse também. A galera só vê o lado bom, que é quando o evento dá certo. O famoso quem vê close não vê fora. Exatamente, mas acho que a partir daí a gente principalmente viu uma oportunidade de construir democratização no ensino acadêmico. Então, acho que o Haroldo passou para a mesma situação, né? Ele veio da Penha, veio de Realengo, a gente nunca teve uma situação de vida extremamente difícil, mas também não foi extremamente fácil. Então, na nossa época, o congresso era muito caro, você participar de eventos científicos, fazer curso sempre foi muito caro.
Então, acho que uma das premissas quando a gente constituiu o Instituto Biodesp era de democratizar conhecimento de qualidade e acessível para o estagiário. Acho que isso a gente não mudou até hoje, assim. A gente tem um ticket que possibilita o estagiário participar dos nossos eventos, que era algo que na nossa época não era algo tão tangível assim. E aí foi a partir daí que a gente começou a desenvolver uma série de produtos que até ao longo dos episódios a gente vai conversando sobre, mas para a gente já introduzir conteúdo, talvez hoje a gente tenha uma autoridade, um reconhecimento maior no âmbito do retreinamento de lesões. Eu acho que vale a gente trocar uma ideia sobre isso, né? Principalmente o que representa o termo e como a gente iniciou nesse segmento, como a gente é criticado até hoje nesse segmento, mas por que a gente enxergou essa oportunidade, lacuna. A gente tem o nosso livro aqui ó, exposto, inclusive, né? Então, Haroldo, primeiro explica para quem está chegando de paraquedas agora o que é o retreinamento, e aí depois a gente conta um pouquinho da história. É difícil a gente falar que nós fomos os criadores do termo, mas também é difícil desvincular isso da nossa imagem, porque até então ninguém utilizava esse termo aqui no Brasil, né? Retreinamento de lesões, era muito utilizado em reabilitação, mas o termo reabilitação está muito associado a uma intervenção feita após uma lesão, né? E o retreinamento, nem sempre a pessoa está com uma lesão, mas ela tem a necessidade de algumas intervenções para resgatar a sua capacidade funcional. Então, o retreinamento está muito ligado a isso, né? Aqueles indivíduos que necessitam, né? Tem como necessidade resgatar a funcionalidade, mas não necessariamente ele tem algum quadro lesivo instalado. E o termo em inglês, né, que é o reconditioning, a tradução, né, recondicionamento, em português, no nosso ponto de vista, não era muito adequada para o âmbito da educação física. E nós decidimos, na época, utilizar o termo retreinamento. Se fomos, né, os criadores, eu não sei. Mas pioneiros, isso aí eu posso admitir que há 10, 11 anos atrás esse termo não era muito utilizado, se era utilizado. Então foi assim que surgiu o termo retreinamento. É claro que a gente trabalha com retreinamento, trabalha com reabilitação e, obviamente, com entrega da performance. E o Gabriel disse, né? Fomos criticados demais. Hoje em dia eu não vou dizer que existem tantas críticas, mas ainda existe, porque as pessoas acham que o retreinamento e reabilitação é uma função exclusiva da fisioterapia. Quem nos conhece já sabe que não faz parte da nossa prática adotar essa rivalidade. A gente acredita que cada um tem uma responsabilidade, uma competência dentro desse escopo. Então, acho que é muito isso, né, Gabriel? Pelo contrário, a nossa formação, que é a BRC, ela está completando, se eu não me engano, 7 ou 8 anos agora, em 2024. Eu gosto de fazer coisa com o Gabriel Podcast, porque ele lembra de todas as datas. Eu não sei se ele está errado, mas ele está tão confiante. Mas é só falar com convicção, porque eu acho que ele... Você fala com convicção igual político, cara. Tem que falar com convicção. Boa. Já deixei claro para ele, eu sou uma pessoa simples e sistemática, mas eu só funciono até 9 horas da noite. Ontem ele me mandou a proposta de ideia, criação, já era 9h10. Eu falei, bicho, vou desligar o sistema operacional, amanhã a gente conversa. O que aconteceu? Que eu sou o mais velho da sociedade. Sim, mas o que aconteceu hoje de manhã? 5 horas da manhã veio a ideia. Sim. Acordei, tomei o café, meditei, a ideia veio. Inclusive do tema do podcast. Mas voltando ao ponto aí, chave, eu acho que um ponto legal a gente conversar é que nesses, 8, 9 anos de formação, a gente tem recebido mais fisioterapeutas buscando a BRC e a gente tem recebido mais propostas de parceria com fisioterapeutas. A realidade hoje que a gente tem é de transdisciplinaridade, não é de crítica e de vaidade. Mas a gente sempre teve a convicção que a gente estava fazendo algo coerente e certo, até porque a gente veio do esporte. E quem trabalha no âmbito esportivo, isso é bem claro. O atleta ele sofreu uma lesão ou tem alguma alteração de performance, ele entra no trabalho de equipe ali de transição. E nessa equipe você vai ter um médico, nutricionista, fisioterapeuta, profissional de educação física. Então nenhum atleta ele sai do pós-operatório da fisioterapia e volta a competir. Ele volta para a quadra, volta para o campo. Então o coach, o treinador, o strength conditioning, ele sempre esteve presente na reabilitação. Só que o conceito de reabilitação ele não é interpretada adequadamente pelos próprios profissionais de saúde. Porque a reabilitação ela começa no momento da lesão ou do evento, do fenômeno que atrapalhou o desempenho, e se encerra quando aquele atleta ou aluno ele volta a performar em alto nível ou em condições similares ao estágio pré-lesão. Então a reabilitação ela é o processo até o retorno à competição. Então todo esse processo ele envolve uma atuação transdisciplinar. E o que a gente basicamente teve um mérito nesse processo foi de construir de forma clara e didática o estágio de
retreinamento, que na educação física ficava restrito por outros profissionais aquele termo, vai para academia fortalecer. Isso aí é o maior mito da nossa área de treinamento. Reforço muscular. Eu sempre começo as aulas, tanto na pós-graduação quanto nas certificações, né? O que é a definição do termo, né? O que é o fortalecimento? Você tem uma lesão ou está com algum tipo de alteração no sistema musculoesquelético e o médico fala, vai para a academia procurar o professor que você tem que fortalecer tal músculo. Quem nunca recebeu esse tipo de recomendação médica? E a grande pergunta é, o que é fortalecimento, né, Gabriel? Porque as pessoas têm que entender que o fortalecimento está muito além do 3 de 10. O 3 de 10 ele pode ser uma etapa do processo em algum momento. Mas a gente não pode resumir o fortalecimento em fazer 3 séries de 10 repetições com uma carga X, depois de 2 semanas você aumentou essa carga e está resolvido o problema. Hoje a gente enxerga esse fortalecimento como uma entrega de algo muito mais amplo, né? Que envolve recuperação de controle motor, de equilíbrio de mobilidade e estabilidade, recuperação dos movimentos fundamentais, a pessoa avançar ao longo desse processo, né? Melhorando seus níveis de força básica ali, né? Força máxima e resistência, e depois ela avançando para os níveis mais complexos, como potência, taxa de desenvolvimento de força, velocidade, sprint, mudança de direção. E muitas pessoas também, Gabriel, questionam a gente, mas isso é para atleta, né? Uma coisa que eu comecei a estudar treinamento funcional, eu estava terminando a faculdade ali, 2005, 2006. E uma coisa que eu sempre observei nos meus alunos era, esse indivíduo ele pode não ser um atleta, mas ele pode treinar como um atleta. Não talvez na mesma intensidade, no mesmo volume, porque são realidades diferentes e necessidades diferentes. Mas ele pode treinar tentando melhorar o seu condicionamento físico geral, que na verdade isso deveria ser a nossa proposta. Qualquer academia deveria olhar o cliente, né, e falar assim, tem que entregar condicionamento físico para essa pessoa. Por quê? Durante o nosso processo de longevidade, que é o envelhecer com qualidade, a gente vai necessitar de todas as nossas capacidades físicas em algum momento, né, de potência, de mudança de direção, de velocidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar o que é o termo fortalecimento. Se de fato a gente entende os bastidores que estão por trás desse termo. Eu acho que um outro ponto é a percepção de que, pelo menos nos últimos 15 a 20 anos, se a gente pensar no público que chega às academias, acho que 8 em cada 10 alunos tem alguma restrição, limitação, dor ou estão em processo de reabilitação. Raramente você vai encontrar alguém saudável para montar um treino. E a gente observou esse gap na nossa formação, na formação dos nossos colegas de profissão, e a partir daí a gente vem construindo uma filosofia de trabalho com ênfase nessa área. Mas parando para analisar, retreinamento nada mais é do que treinamento na lesão, treinamento no processo de reabilitação. E se a gente for pensar nesses conceitos que o Haroldo compartilhou agora, esses são os princípios do treinamento físico, desenvolvimento de performance. Só que cada lesão vai induzir uma demanda específica, uma avaliação funcional bem aplicada, que será um tópico de uma outra conversa aqui, que é a avaliação funcional. E no mais, eu acho que o ponto-chave é entender o cenário que a gente vivencia no Brasil. O Haroldo hoje ele viaja pelo mundo com as atletas de tênis, e eu acho que nos pontos que ele pode até compartilhar com a galera aqui depois é a quebra de paradigma em relação à nossa formação. Às vezes a gente tem um pouco de síndrome do vira-lata aqui no Brasil, mas já antecipo que a formação em educação física e fisioterapia aqui é uma das melhores do mundo. O que a gente não tem oportunidade do Brasil é de ter estrutura e espaço para vivenciar a prática com o esporte. Mas no sentido de formação de base, parte técnica, aplicação de conceito e pesquisa, o Brasil é referência em treinamento e a fisioterapia também. Eu concordo com você, Gabriel. Foi algo que a gente já viu isso até quando a gente começou a viajar para congresso fora do Brasil. A parte acadêmica, os pesquisadores admiram muito o nosso trabalho pelo fato da gente conseguir produzir ciência, né, sem tirar leite de pedra, sem um mínimo de infraestrutura. Isso já é uma grande vitória para a gente. A gente ouviu isso de pesquisadores renomados. Isso é importante. Na área do treinamento, de fato, a gente tem esse olhar para o estrangeiro, né, para o mundo afora, que nós somos sempre, né, os menores, os que têm pior formação. E, na verdade, o que eu observei e observo hoje é que nós temos uma mão de obra que ela é infinitamente igual ou melhor que a que temos lá fora, sem dúvida.
É claro que isso eu não posso generalizar para todos os profissionais, porque eu não conheço, então eu digo pelos profissionais de excelência que eu conheço que trabalham com treinamento. Tá? Então, nós estamos no mesmo nível ou até melhor. É claro que a falta de infraestrutura acaba comprometendo um pouco, né, o que a gente consegue fazer. Isso não tem como a gente negar, porque dólar, né, tudo é mais caro, né, a parte imobiliária também. Você tem um espaço hoje para montar um centro de treinamento, dependendo da cidade. Eu sei o quanto que é custoso, mas a gente nós não estamos atrás. Isso envolve não só a profissional de educação física, tá? Medicina, fisioterapia. Nós temos excelentes profissionais. Digo mais uma vez, não tem como a gente generalizar, porque toda profissão tem o bom, né, e tem o mediano e o ruim, mas os nossos profissionais que são bons, eles são diferenciados no mercado. E tanto que hoje a gente vê muito profissional brasileiro fazendo sucesso aí fora do Brasil, porque tem a mesma formação que vocês. Eu acho que isso tem que ser a mensagem, né, Gabriel? Sim. A gente também tem muito essa questão de tem que fazer certificação internacional e tal. E às vezes o profissional que está vindo dar aqui a certificação internacional, ele tem o mesmo nível que vocês, né, que estão buscando essa certificação. E muitas das vezes a gente tem produtos aqui no Brasil que são até melhores, tá? Mas pelo fato de ter uma roupagem nacional, talvez esses produtos não tenham tanta atratividade, mas nós conhecemos diversas empresas, não somente nós, para falar assim, o Haroldo está falando isso porque eles têm certificação, não. Tem várias empresas no mercado brasileiro que fornecem produtos de extrema qualidade, inclusive eu, Gabriel, nós fazemos como aluno para poder também, né, agregar valor e conhecimento. Então, acho que a mensagem é essa. Beleza, então vamos lá. Um tópico interessante para a gente discutir é a aplicação entre ciência e prática, né? A gente observar hoje aí, de um lado, digamos, a polarização entre musculação tradicional e do outro lado o treinamento funcional, que até dentro do próprio nicho o pessoal já prefere chamar de treinamento híbrido. Então acho que vale a pena a gente discutir um pouco sobre isso, porque a gente tem uma visão, digamos assim, mais operacional, né? O primeiro ponto é que treinamento físico é o universo. Treinamento de força é uma órbita dentro do universo do treinamento físico. Nossa, que profundo, cara. Exatamente. Órbita. E a musculação, ela na verdade é um termo popular, mas que representa no Brasil talvez uma versão do treinamento de força, que lá nos Estados Unidos e na Europa, eles entendem como bodybuilding training. O termo musculação, ele nem existe na língua inglesa, né? Sim. Musculation. Não existe musculation. Não existe musculation. Então, musculação é um termo canarinho, né? Brasileiro. E, de fato, a origem da musculação é no treinamento do bodybuilder. Que não é ruim, é isso que as pessoas não entendem. A galera quer criar eu também repito isso em inúmeras oportunidades. As pessoas querem criar ali uma polarização que eu acho que não vale a pena, né? Até porque a musculação ela tem os seus benefícios não somente para quem está buscando cunho estético, né? Os estudos que nós estudamos há 10 anos atrás são com musculação tradicional. Benefícios em diversas doenças. Extensora, né? cadeira adutora. Eu falei isso em diversas oportunidades também. Então a gente não pode tirar o mérito, né, da musculação. Agora é claro que a gente também tem outros meios e métodos, né, que envolvem outras abordagens similares ao que a musculação entrega, que eu acho que a seleção é de acordo com a necessidade e o freguês, né? Eu acho que um ponto interessante é porque é o que a gente percebe às vezes até fazendo certificações e lendo literatura e tal, conversando com treinadores. Acho que o grande problema é aquele treinador ou coach que ele abraça uma filosofia. Ele fala para você sair da caixinha e entrar na dele. Ele fala, sai da caixinha. Sendo que tu tem que sair da caixinha dele, do outro, né? Que seria a caixinha da musculação ou a caixinha de treinamento funcional. Não, você tem que ampliar os seus horizontes e entra no meu ecossistema. E grande parte dessa venda vai da postura de você criticar os outros meios e métodos de treinamento. Então, assim, a gente faz as certificações, a gente faz a leitura dos livros de origem, né? A gente tem a complexidade agora como uma ferramenta que não é nova em seu conceito, mas é nova na popularização nas mídias sociais, principalmente pela característica dos exercícios. E quando a gente para analisar os meios e métodos, todos eles têm pontos negativos. Todos eles têm pontos que são criticáveis. E a gente percebe estudando e tendo uma visão um pouco mais equilibrada
que o bom treinador é aquele que aprende as ferramentas, faz um filtro e consegue individualizar para a necessidade do atleta e do cliente. E o treinador limitado é aquele que só conhece uma ou duas ferramentas. E de forma, digamos, superficial, né? Então, hoje se fala muito de treinamento híbrido, que é você combinar as escolas do treinamento tradicional, por exemplo, na preparação física, com uma complexidade, com uma abordagem. E a gente observa que quem defende muito uma postura acaba tentando mascarar os pontos negativos dessas filosofias de treinamento. Só para a galera entender, né, assim, treinamento híbrido, né, porque talvez alguns não conheçam o termo, né? Treinamento híbrido, na verdade, seria ali um mix de meios e métodos de treinamento, né? Então, a gente está falando de, talvez, né, de meios e métodos de treinamento utilizados ali no ambiente da musculação tradicional. Musculação tradicional não, porque não existe outro tipo de musculação, né? Da musculação, que alguns chamam de treinamento tradicional. Então, da musculação, do treinamento funcional, do crossfit, do levantamento de peso olímpico. Então, o treinamento híbrido, na verdade, ele é o pupurri do treinamento. E por que a gente tem uma tendência de utilização do treinamento híbrido? Porque quando a gente pensa em retreinamento e performance, você utilizar somente, né, ou seja, de forma única e exclusiva, a musculação, talvez não seja a melhor estratégia. Porque você precisa cada vez mais de devolver capacidade motora para os indivíduos, capacidade funcional. E quando você utiliza somente a musculação, você fica um pouco restrito ao uso de aparelhos. E esses aparelhos, geralmente, são aparelhos onde você faz movimentos são uniarticulares, são movimentos uniplanares, que utilizam um ou dois grupamentos musculares. E quando você pensa em capacidade funcional, você acaba necessitando desafiar o controle motor desses indivíduos, né? Então você precisa de movimentos triplanares, de movimentos multiarticulares, que envolvam a transferência de energia ao longo de cadeias musculares ou miofaciais. Então o treinamento híbrido ele acaba te entregando mais nesse aspecto. Então, é o que eu digo, de acordo com o que o freguês e as necessidades. Não é para você excluir um, mas também não ignorar o outro. Mas a gente tem um fenômeno que é interessante, que é a rede social. Então, obviamente, o pessoal já está saturado de discussão em cima de exercício clássico de musculação. E aí, talvez, assim, os métodos baseados na complexidade, por apresentarem exercícios diferentes, se popularizam. E aí, a gente entra na academia, até hoje dando treino, a gente vê vários exercícios dentro dessa filosofia aplicados de uma forma completamente incoerente. Então, assim, o meu recado principal, Haroldo, é o seguinte: você quer se aprofundar no método, qualquer método que seja, tem que estudar, você tem que prescrever aquilo que você tem capacidade de explicar. Então não é porque um exercício é diferente ou ele parece voltado para o esporte que aquele exercício é interessante para o seu cliente, para o seu aluno. Então acho que a premissa básica é entender isso. Prescreva aquilo que você tem a capacidade de explicar e continue estudando, porque até se a gente entrar nessa abordagem de complexidade, outras teorias de controle motor, é uma literatura densa. Não é um conteúdo simples de aprender, mas é o caminho. E se você quer incorporar isso, sentar e estudar. E não tem receita de bolo, não tem conceito que você vai simplificar ali no Instagram para alguém entender. É uma ferramenta legal? É interessante? Sim, a gente incorpora nossas formações. Mas a gente estuda para explicar, para ter a capacidade de compartilhar o fundamento daquela aplicação. Porque senão virou exercício pelo exercício. Na verdade, o que desses anos de estrada aí em curso, certificação, o que eu percebo muito, grande parte das pessoas que procuram os cursos pelo exercício, na verdade, elas não estão procurando os cursos, estão procurando os exercícios, né? Então, a pessoa vai, faz o curso, aprende os exercícios, na segunda-feira ela está aplicando com os seus alunos. Não critico, mas eu acho que a gente tem que fazer uma análise do que a gente tem que entregar para a sociedade, né? Então, imagine que o exercício é um tratamento não farmacológico. Se você vai tomar um remédio, provavelmente você está esperando que o seu médico faça alguma análise e que ele tenha leitura sobre aquilo e ele recomende o remédio certo, com a dose ideal ou com alguns ajustes posteriores. Quando você prescreve um exercício, um movimento, o aluno também está esperando a mesma coisa. Ele espera que você tenha embasamento teórico-científico, vivência prática daquele movimento e que a dose e o exercício sejam o ideal para ele. Se você está fazendo um curso só com esse intuito, você geralmente está cometendo um grande erro.
Então, a análise que a gente tem, principalmente com essa chegada da complexidade, é que é complexo falar sobre isso, né? Porque é necessário uma leitura sobre o tema. Eu digo, eu não sou expert no assunto, sou curioso, ainda sou muito curioso sobre o assunto. Tenho lido bastante, mas o que eu vejo é que as pessoas fazem, né, os cursos, ou pior, nem o curso faz, né? Pega ali as imagens no Instagram, nas mídias sociais e replicam aquilo de forma totalmente aleatória. É uma irresponsabilidade fazer isso. Mas eu sei que as pessoas fazem isso com o intuito de ser o diferente, porque vende, né? Exercício com aquabag e tal, tem a sua utilidade, a gente já fez postagem sobre o tema, mas tem que saber o porquê, né? Eu, há muitos anos, um amigo falou assim para mim, ele, Haroldo, a pessoa, quando ela prescreve o exercício, ela tem que responder até a terceira pergunta sobre aquele exercício. Então, a minha reflexão é, será que as pessoas que prescrevem o exercício pelo exercício, sem fundamento, conseguiriam responder 3 perguntas sobre aquele exercício? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. E, infelizmente, a conclusão que eu tenho pode ser uma conclusão superficial, é que a grande maioria não conseguiria responder. Por que você faz esse exercício? Ah, tá. Qual é o fundamento? Qual é a base teórica que você tem em cima dele? Qual é o benefício que você pensa que ele vai trazer? Então, são perguntas básicas que todos deveriam responder. Tanto ao fazer uma cadeira extensora, quanto fazer um clean com uma aquabag ou um clean to box. Então, assim, são reflexões que eu acho que são pertinentes. Eu acho que em qualquer área de atuação, quando você busca excelência, você não pode perder uma coisa, que é a sua dignidade e respeito profissional. Eu entendo a questão de captação de cliente, a questão de você ter um faturamento dentro do teu negócio como personal, por exemplo. E aí, quando você entra no viés de reproduzir o exercício por uma questão de ego e de mídia e de gerar mais audiência em cima do processo, eu tenho um ditado clássico, né? Tudo dá certo até o dia que dá errado. Eu repito isso para várias demandas da vida. Então, vai chegar um dia que um cliente seu já pesquisou aquilo ali. E ele vai perguntar para você, já sabendo a resposta. Então, basta uma situação como essa para a gente fazer aquela reflexão de até que ponto ficar reproduzindo sem ter fundamento é um caminho saudável para a tua jornada profissional. E aí a gente pode ir além disso. Isso aconteceu comigo recentemente. Trabalho com um aluno que ele é corredor, maratonista, trabalhando inicialmente já há uns 2 meses com ele, e aí inseri um trabalho voltado para rigidez de tornozelo. Expliquei ali basicamente, superficialmente, e aí ele mostrou uns 3 vídeos já com progressões daquele exercício que ele tinha estudado e pesquisado. E me perguntou qual era a diferença. Então, assim, a gente está falando de 2024, onde as pessoas têm acesso ao conhecimento. O teu aluno, que é atleta, ele está escutando podcast, está lendo livro. Não, hoje em dia você fala o nome de um exercício, se o cara for assinante do ChatGPT, ele joga lá, ele vai ter a sequência, a origem, as possíveis variações, ele vai ter informações que, assim, é até difícil a gente ter, porque a inteligência artificial ela organiza praticamente todas as informações do mundo, né? A gente não tem esse domínio. Mas eu acho que a tendência é que o filtro de bons profissionais comece a ter uma peneira. Porque as pessoas estão buscando informação. As pessoas com critério. Sim. Porque a pessoa sem critério vai continuar tendo no mercado e isso vai fomentar. E tá tudo bem, tem público para todo mundo. Exatamente. Mas uma coisa que é legal, Gabriel, você falou, é essa questão do gap entre a ciência e a prática. Né? Nós dois somos oriundos do mesmo laboratório. Sim. E o nosso laboratório sempre teve uma característica bem forte, né, de ser algo voltado para a prática e tal. Mas eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, né, que ainda existe esse gap. Né? Muitas pessoas que fazem ciência, elas estão muito distantes do mundo real. E isso acaba implicando na nossa prática, principalmente para quem lê. Para quem não lê, isso não faz diferença. Porque não tem acesso, né? Não tem a vontade de ter acesso. Na verdade, acesso nós temos. Mas esse gap, ele impacta diretamente na nossa prática, por quê? Muitas das coisas que são publicadas na literatura nem sempre, né, tem relevância para o nosso ambiente prático. E aonde que eu quero chegar? No critério de vocês, né? No critério de quem está lendo, né, o artigo, quem está lendo o livro. Se a gente começar a ter critério na leitura, a gente vai começar a alimentar o crivo dos artigos que são veiculados para a sociedade. Então, os artigos que geralmente têm maior quantidade de leitura, de acesso, de citação, são artigos que têm maior relevância para algum tipo de público. Isso acaba fomentando a produção desse tipo de artigo. Né? Então, acho que
E esse é um ponto. E um outro ponto é tentar estreitar mais os laços, né? Entre quem está no laboratório e quem está no ambiente prático. Geralmente quem está na sala de treino, na sala de musculação, aquele cara que está no laboratório, ele não entende o que eu faço aqui. E o outro, do outro lado, está falando a mesma coisa, né? Já ouvimos muito isso. Né? Não, quem está lá na sala de musculação não entende o que a gente faz aqui no laboratório. Por quê? Né? A gente tem que criar esse laço. Tentar, acho que é um compromisso com a sociedade. Tentar estreitar essa relação, trazer as dúvidas da vida do ambiente real para o ambiente do laboratório, que é o que a gente sempre fez no laboratório. Eu sacanei o Gabriel quando eu conheci o Gabriel. Gabriel estudava agonista, antagonista, cadeira extensora e cadeira flexora. Mas, viu? Mudei a vida do Gabriel. Isso aí tem que admitir. Mas... É igual o dia que... Não, só aproveitando o paralelo, ele mudou minha vida em vários sentidos. Olha, né? só. Inclusive o dia que a gente combinou de dar um curso em Nova Friburgo, aí ele falou assim pra mim, pô, me pega lá na casa da minha mãe, na Penha, umas 5 horas da manhã. Isso não estava no script. Não, mas, porra, ali foi o teste de todo o meu poder espiritual de proteção. Aí 5 horas da manhã na Penha, ele falou, me busca lá que eu vou te esperar, a gente deixa o carro e vai num carro só. 5 horas, 5h20, 5h30, 5h40. Imagina a Vila da Penha deserta essa hora não. Vila da Penha, eu já te expliquei, é Penha. E quer dizer que é pior Vila ainda. Vila da Penha e Penha são bairros diferentes. Quer dizer que é pior ainda. E aí, nada do Haroldo responder. O que aconteceu? O amigo esqueceu de colocar o despertador. Me deixou no meio da faixa de Gaza de madrugada. Mas voltando ao ponto que eu sobrevivi a esse episódio... É nesse momento que o ateu ganha religião. Exatamente. E não, só pra contar o final da história, o que eu fiz malandramente? Desliguei o carro, abaixei o vidro, joguei o banco pra trás. Exatamente. Me fingi de morto por 40 minutos. Exatamente, fingi de morto 40 minutos. E aí Haroldo não apareceu, eu fui embora. Boa. Mas no mais, a gente, como o Haroldo citou, formou a nossa base acadêmica ali na UFRJ, lá no DTF, na UFRJ. Apesar dessas questões da área científica, foi um laboratório com o nosso orientador sempre deu liberdade a gente criar projetos de pesquisa diferentes, né? Tanto que a gente fez projetos com esporte, na área de cinemática, a gente sempre teve essa liberdade. Mas a Haroldo pontuou que, de forma geral, a ciência ela não é tão flexível assim. E acaba que quem vive a área acadêmica tem uma visão metodológica muito bem definida e rígida e não entende nada da prática. E quem está na prática não conhece a realidade do laboratório e vê uma distância muito grande da aplicação prática. E a realidade é que existe um pouco dos dois. Para você desenvolver um método científico adequado, você vai ter que restringir diversas variáveis. E isso acaba comprometendo a validade ecológica do estudo. Por outro lado, tem certas coisas que você só aprende na prática, que é a relação com o atleta, a relação com o aluno, que é ajuste de carga de treino, que é a vivência diária manipulando estímulo e recuperação. E eu acho que esse gap, quando o Haroldo cita, é no sentido do profissional que não está na área acadêmica entender o ritual do método científico e entender pelo menos o crivo de selecionar artigos adequados. Porque hoje, com a rede social, tem um termo que a gente utiliza muito, que é o estelionato acadêmico. A gente vê vários profissionais, inclusive mestres e doutores, que têm uma certa fama em rede social, defendendo uma postura, uma visão, com artigos muito ruins, simplesmente para embasar uma relação em tema que vai proporcionar uma audiência, um debate maior sobre a polêmica, na verdade, né, efetivamente, mas com estudos pobres. E assim, a gente tem que entender que artigo publicado não quer dizer que é artigo de qualidade. Você tem revistas científicas com níveis e escalas bem diferentes. E quase sempre, quando você observa aquela pessoa no Instagram, no TikTok, gerando uma polêmica, fundamentando um artigo, você vai lá no artigo, é ruim. E uma coisa que é fato, né? Em qualquer situação, seja no seu dia a dia, no ambiente profissional, seja na sua família, sempre tem o lado obscuro da força. Sim. Então, no ambiente acadêmico, de publicação, também existe esse lado obscuro. E o que o Gabriel disse, né? Legal que você seguiu o script, eu gostei. Memória fotográfica, a cara. questão do estelionato acadêmico, né, dos pesquisadores do Instagram, isso está bem em evidência hoje, né? Não somente o uso de artigos ruins, mas eu sou aquele cara curioso, para não dizer chato em alguns momentos. O Haroldo é o cara revoltado, ele não consegue ficar 10 minutos no Instagram sem sofrer, sem aquilo afetar o coração dele. Então eu tô ali, porque eu utilizo as mídias sociais até para estudar, às vezes tem uma revista que publica alguma coisa, algum autor que eu sigo. E eu já vi, né, alguns famosos aí do Instagram que citam o artigo, né, colocam lá como se o artigo estivesse de fato falando aquilo que dá like. E eu falei, caramba, estranho, eu já li esse artigo, eu não lembro desse artigo. Está sugerindo, que também é algo que é importante, né? As pessoas dizem que o artigo traz a verdade, ele traz sugestão. Mas que o artigo está sugerindo tal desfecho.
Aí eu olhei e falei, gente, estranho, porque eu já li esse artigo algumas vezes, tenho ele na minha aula e nunca li isso. Mas fui lá no artigo novamente, peguei o artigo, li, reli, e ele não falava nada do que estava sendo, né, exposto ali pelo famoso do Instagram para defender uma ideia, para ganhar like. Então tome muito cuidado com isso. E é engraçado porque quando chega alguém que entende e critica, essa pessoa é bloqueada. Isso aí é o segundo passo, a pessoa é bloqueada. Você vê um comentário coerente. É o atestado de estelionato acadêmico. Exatamente. O bloqueio é atestado. Então, a gente não está aqui para tentar, não vamos, obviamente, citar nomes, até porque não é o nosso papel. Alguém um dia vai, né, resolver esses problemas, mas é um desserviço, né? Então, a mídia social é importante, né? Tanto que nós alimentamos isso, né? Esse projeto aqui é um projeto para alimentar a nossa mídia, mas a gente tem que utilizar a mídia social de forma correta, positiva, para entregar algo que seja de valor para os bons profissionais. Então, nós adotamos boas práticas. E a mídia social faz com que a gente chegue na casa de vocês, né? Então, isso aí é importante. A gente tem alunos aí mundo afora graças a essa tecnologia. Mas eu agradeço ao Haroldo porque ele exerce essa função muito importante de filtro social nas mídias. Hoje, basicamente, eu só uso o Instagram durante 15 minutos do meu dia pra ver meme. Aí eu entro ali, tenho uns 3, 4 contatos, inclusive o Haroldo, vejo os memes, fecho. Aí quando ele manda alguma coisa muito técnica, eu não vejo não, nem reajo. Só quando tem meme. É só que me interessa. É verdade. Aí eu deixo pra ele me explicar essas questões técnicas fora do ambiente do Instagram. Instagram pra mim hoje é meme. É ponto final, acabou. Boa. Gabriel, mais um ponto que a gente trouxe aqui é a questão das tendências no mercado de performance e reabilitação. Hoje, na educação física, a gente entende que a formação do profissional, o profissional de educação física, a formação é uma coxa de retalho, né? Então, nós temos ali diversas ciências dentro de uma ciência central e acaba que, quando a gente se forma, você é jogado ali no mercado de trabalho e tem que se virar, né? E acaba que eu acho que a formação hoje ela está muito genérica, né? E você cada vez mais tem que se tornar um especialista para conseguir ganhar mercado de trabalho, né? E ser relevante aonde você atua. E esse mercado de performance e reabilitação, apesar de nós acharmos que ele está crescendo, eu ainda acho que ele, na vida real, ele ainda é muito pequeno. Por quê? Como nós vivemos nesse ambiente, a gente acha que tudo está crescendo, né? Porque é a nossa rede de contatos. Mas eu ainda acho que tem uma carência muito grande de profissionais para atender esse mercado. E quem vai criar essa demanda são os bons profissionais. Por isso que a gente investe tanto, né, em performance e reabilitação. Existe uma necessidade, né? Conversando com diversos médicos que atuam nessa área, né, de medicina esportiva e reabilitação, eles falaram, Haroldo, falta profissional. Né? Tanto profissional na reabilitação quanto na performance. Porque hoje no nosso país, a performance ela ainda é muito incipiente. Né? Eu acho que ela ainda precisa de algo mais robusto. Porque isso começa na base. A nossa formação atlética de base ela ainda precisa de infraestrutura, de investimento, de bons profissionais. Porque o bom profissional ele vai atuar na base, mas ele precisa de infraestrutura, ele precisa de reconhecimento financeiro também, né? Porque todo profissional que quer se qualificar, ele precisa investir. Para investir, ele precisa de uma parte financeira relevante. Então, eu penso que essa tendência do mercado é uma tendência muito grande. As pessoas, principalmente depois da pandemia, descobriram a atividade física, descobriram o esporte. Mas será que elas estão sendo treinadas para atenderem a demanda do esporte, né? A demanda da atividade física, do exercício físico? Porque é muito legal aparecer na mídia aberta, você tem que fazer atividade física 300 minutos por semana. Tá. Qual tipo de atividade? Não, eu vou caminhar na pracinha. Mas você se prepara para essa caminhada? Eu vou correr, porque correr é legal. Aqui no Rio, por exemplo, vou correr na lagoa, vou correr na praia. É legal você correr, mas você está se preparando para correr? Então, eu acho que ainda cabe, né, uma reflexão de profissionais de educação física para voltarem seus olhos, seus esforços, para capacitarem cada vez mais profissionais que estão chegando no mercado para atuarem
nessa fatia aí, da performance e da reabilitação. Eu trago uma reflexão mais objetiva. Acho que, de forma válida, muitos profissionais de educação física criticam quando um ortopedista ou cirurgião entrega uma receita, entre aspas, de exercícios para o paciente fazer. Primeira pergunta... Famoso cadeira extensora, os últimos 30 graus. Exatamente. Primeira pergunta é, se você fosse ortopedista ou cirurgião hoje, você indicaria o seu paciente, um pós-operatório ou pós-fisioterapia, para entrar na academia aleatoriamente? Essa é a primeira pergunta. Você acha que o cenário hoje de profissionais está preparado para receber esses pacientes? Eu ainda sou um pouco mais drástico. Você indicaria sua mãe para fazer reabilitação? Pô, mãe é ou pesado. seu pai numa academia? Procura qualquer academia que eu tenho confiança de que você vai fazer uma boa reabilitação do seu ligamento cruzado que foi aí, sofreu uma intervenção. Então, assim, a gente não está validando atravessar uma área profissional sobre a outra, a questão é essa. Mas a gente tem que admitir que existe uma lacuna na nossa formação para atender esse público. E eu acho que a única forma da gente suprir esse gap é network construindo rede de relacionamentos. A gente já trabalha muitos anos com equipes, médico, fisioterapeuta, outros profissionais envolvidos com a reabilitação e cirurgia. E o que a gente observa na nossa realidade, dentro dos profissionais que trabalham já em equipe, é que a gente não recebe receita de exercício. A gente recebe um relato descrevendo como é que foi a cirurgia e o prognóstico de reabilitação. Mas porque aquele profissional já entende que nós somos treinadores com perfil de entendimento dentro da área diferenciado. Então, eu não acho que a medicina ou a fisioterapia ela tem um preconceito com a nossa área. Eu acho que a realidade é que, infelizmente, a grande maioria dos profissionais não está preparado para receber esses pacientes. Eles não têm confiança. Eles não têm confiança. E a única forma da gente lutar contra esse cenário não é criticando simplesmente a receita, é você se capacitando para construir um diálogo de qualidade com outras áreas. E se aproximar. E se aproximar. Exatamente. É o que eu sempre falo nos cursos. Se alguém falar, mas o médico mandou isso aqui, o que eu faço? Eu acho que tem que fazer o seguinte aspecto direto e objetivo, ligar para o médico e conversar sobre as questões técnicas que envolvem a reabilitação e a cirurgia, a mesma coisa com o fisioterapeuta. Eu acho que quase 100% das oportunidades que a gente passou por isso, os resultados foram positivos, porque aquele fisioterapeuta, aquele médico, ele passou a perceber que do outro lado tinha um profissional capacitado para trabalhar em equipe. E acho que a gente nunca passou uma situação de fazer ou estabelecer um contato, conexão e ter uma reprovação automática nesse ponto. E assim, obviamente tem profissionais ruins em outras áreas, fisioterapia, medicina, mas eu vejo que o grande problema é a comunicação. A gente até participa em congressos de ortopedia, de fisioterapia. Existem pontos positivos, gaps em todas as áreas, inclusive na medicina. Mas você tem os profissionais de excelência, os profissionais medianos e os de baixo nível, cara. E acaba quando você vai construindo um caminho de formação de excelência, você vai se aproximando da galera que é muito boa. E aí você acaba construindo uma rede muito boa de excelência e você traz o seu cliente para essa rede. Não é ficar criticando e brigando com outras áreas, é trazer o cliente para a sua rede de network. E aí as coisas caminham bem. Assim, todo episódio a gente vai trazer 1 ou 2 ou 3 temas polêmicos, né? Porque isso faz parte, né? Não que a polêmica faça parte, mas a reflexão sobre a polêmica, ela faz parte da nossa formação. Então, independente do convidado, né, a gente sempre vai trazer algo que, de fato, as pessoas por aí afora ainda tenham uma certa dificuldade, né, em entender, interpretar, em aplicar. Então, Gabriel... Haroldo, deixa eu só trazer um tópico, já que a gente entrou nesse mérito de rede social e... Eu sei que é um tema que te machuca quando você vê no Instagram, no TikTok. Não, TikTok pouco. Sim, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a tentativa de adaptar exercícios do esporte para a sala de musculação. O famoso conceito de treinamento com especificidade. É complicado, né? O que você observa na realidade e o que você entende como especificidade? Então, a primeira coisa que eu tenho percebido, isso sempre foi um desafio, né? Eu acho que sempre será um desafio. Você tentar, na sala de pesos, tornar algum movimento, algum gesto esportivo, né, reprodutível na sala de peso. Até porque quanto mais carga você coloca, menos específico será o gesto, a não ser que seja um levantador de peso olímpico ou um powerlifter. Posso estar esquecendo de uma outra modalidade, mas, em geral, essas duas são as que vêm no momento. Então, quanto mais carga você coloca, menos específico será o movimento.
Esse é o primeiro ponto. E segundo, você tentar reproduzir o movimento, o gesto esportivo dentro da sala de peso, eu me pergunto, será que essa pessoa não faz esse gesto esportivo lá no fronte de batalha, né? Lá no campo, na quadra, na pista? Então, essa é a primeira reflexão, né? Qual é a necessidade, né, que a gente tem? Né? Será que é o momento oportuno? Porque eu vejo as pessoas tentando repetir de forma aleatória. Uma outra coisa é a representatividade motora que aquele gesto na sala de peso terá para o atleta ou o aluno no campo, né? Lá na atividade fim. Isso também é uma reflexão. Quando a gente fala de controle motor, né, a gente está falando aí de aplicações relacionadas a restrições de tarefa, de ambiente e restrições individuais. É difícil você conseguir replicar o cenário real numa sala de peso, porque você não consegue manipular todas as restrições ambientais para tornar aquilo representativo para o indivíduo. Assim como as restrições da tarefa também, né? Não é algo simples. Tem lá o princípio da correspondência dinâmica, né, utilizado lá pelo bloco soviético. Não sou o mais estudioso do bloco, mas sou muito curioso também. E quando você pega esses princípios, e também isso foi muito abordado, né, pelo Franz Bosch, né, que é um autor que trouxe popularizou, né, a questão da prescrição baseada em coordenação, mas muito utilizando, né, o princípio dos sistemas dinâmicos e complexos. Mas a minha opinião Gabriel, acho que primeiro as pessoas têm que ter um pouco de bom senso no uso, entender que nem sempre você vai conseguir reproduzir, tá? E isso aí é fato. Eu vou dar um exemplo, né? A galera da luta, né, do jiu-jitsu, do judô, que amarra o kimono num pulley e fica ali simulando a entrada de queda. Se de fato você é um preparador físico ou conhece alguém que trabalha com luta, você vai ver que no tatame essa pessoa faz isso de forma ininterrupta inúmeras vezes. Mas eu quero adicionar carga. Para quê? Né? Tem que saber o porquê. Por que você quer adicionar carga? Eu posso chegar e falar para ele, você vai dar entrada de queda no oponente mais pesado. Por quê? Está dentro do ambiente da luta, no tatame, está com a sobrecarga que você queria, né, mais elevada, está dentro de um contexto, está utilizando ali o pano, né, com a pessoa vestida, não é um cabo pendurado, vai respeitar ali os ângulos, né, onde ele tem que produzir força, vai aplicar a força em cadeia no ambiente real. Então a gente tem aqui o sistema energético vai ser o mesmo, se você souber qual você quer trabalhar, né? Então, acho que a primeira coisa é isso. Um outro ponto também é que a galera usa muito elástico. Né? O elástico. Cara, vamos lá. Isso pode até ser um corte, hein, Gabriel? Já estou deixando... A deixa está aqui. Eu não trabalho com polêmicas. Mas o elástico. As pessoas... Eu já conversei muito com outros treinadores, né? O próprio professor Cassidori, que é um grande amigo, que o convite está feito também para vir aqui. O nosso sócio, Diego Rochinol, que também é um treinador. Então, a gente conversa muito sobre essa questão do elástico. E o elástico, quando você vai fazer algum tipo de trabalho que as pessoas pensam, vou fazer um trabalho explosivo para ter potência. Né? O elástico, na fase inicial do movimento, que é onde você tem que vencer a inércia, ele está com a menor tensão possível, porque ele está frouxo. Né? Você só vai ter o máximo de tensão do elástico no final do movimento, que é onde você já tem que estar acelerando a sobrecarga. Então, acaba que o elástico ele te induz a ficar lento. Por quê? Se no final do movimento, supondo aqui que eu vou fazer um gesto de arremesso, o elástico vai imputar força, resistência contra a minha mão no final do movimento. Onde eu deveria ter feito força para vencer a inércia. E se ele já tiver em extensão, ele vai bloquear a amplitude. Vai bloquear a amplitude. E acaba também afetando toda a coordenação de coativação dos agonistas e antagonistas. Então, o uso do elástico ele também tem que ser algo prudente. Eu tenho que saber o porquê. Quando eu vejo a galera usando o elástico para simular, por exemplo, no tênis, a galera usa muito elástico para simular os gestos do tênis, né? O forehand, o backhand. Eu digo, cara, primeiro, a distribuição de carga é diferente. Segundo, o peso da raquete comparado àquele elástico, totalmente diferente. A questão da bola e tal já fugiu do ambiente, mas ok.
Quando o meu atleta vai fazer o gesto com o elástico, ele só vai ter resistência do elástico no final do movimento, onde a bola já saiu. Onde ele já tem que estar aliviando para poder se posicionar e fazer outro gesto. Resumindo, para um atleta, nada é mais valioso do que o tempo. E você, quando adota uma estratégia como essa, tá pegando o tempo precioso e jogando no lixo. Onde ele poderia ser implementado em outras estratégias de recovery, treinamento de força, pensando em capacidade de trabalho e função, e treinamento específico em quadra. E você pode usar o elástico, mas tem que saber o porquê. Estratégia de aquecimento, por exemplo. Para esse caso, por exemplo, de desenvolver força explosiva, eu não vejo como a melhor estratégia. Tá? Sim, perfeito. O Cassidora até usa o termo força balística explosiva, é um termo mais adequado, mas a reflexão é essa. Não, e geralmente, acho que o argumento do treinador é aquele, né? Estou tentando trazer especificidade do esporte para a tarefa. Só que o termo especificidade, ele tem várias camadas que devem ser respeitadas até gerar uma correspondência dinâmica para o esporte. Então, você mimetizar um movimento do esporte na sala de pesos, para quem entende, só está mostrando o nível de ignorância que você tem em relação ao treinamento esportivo. E outra coisa, mais específico que o esporte não existe. Eu acho que a primeira reflexão é essa. Mais específico do que o cara está fazendo lá, do que o atleta está fazendo no ambiente real, dificilmente você vai conseguir replicar, né, algo tão específico quanto aquilo. O que a gente faz é o que eu digo. O preparador físico, ele trabalha nos bastidores. Eu tenho que dar base de suporte para o meu atleta suportar as demandas que ele faz em quadra, que também podem ser comigo. Tá? Por exemplo, um trabalho de HIIT. Eu poderia pegar minha atleta e colocar ela para fazer um HIIT na esteira. Você vai fazer 8 sprints de 20 segundos para 90 segundos de intervalo. Mas eu prefiro retirar essa atleta da esteira, levar ela para a quadra, montar um sistema de trabalho onde ela vai fazer os 20 segundos de estímulo em alta intensidade no ambiente de treinamento dela, onde ela vai jogar, com a raquete na mão, se possível com bolinha. Então, é isso que eu penso em transferência. É tentar trazer a forma como eu quero desenvolver aquele sistema energético dentro do ambiente real. Aí eu vejo transferência. É assim que eu penso. Aproveitando esse gap, já que você trouxe em relação ao esporte de alta performance, conta um pouco da tua história com a Irina, que é a bielorrussa, e o desafio que você teve inicialmente quando conheceu ela em relação à lesão que ela estava vivenciando, a formação dela, né, que é bem diferente da formação no Brasil em relação ao esporte de alta performance. Como é que está essa transição hoje das últimas competições, para o momento que ela está vivenciando agora no esporte? Hoje em dia no tênis eu tenho 2 atletas, né? A Irina Shimanovic e a Ingrid Martins, que é brasileira, né? A Irina é bielorrussa. As duas, né, são trabalhadoras, trabalham muito bem, tenho um orgulho imenso de poder fazer parte da equipe delas e estar desenvolvendo esse trabalho. Aprendi muito, até porque as pessoas falam, Haroldo está no tênis, mas o Haroldo não trabalhava com tênis até 3 anos atrás, mas me virei, estudei, continuo estudando, fazendo um monte de curso, lendo livro, e em paralelo ao que eu faço já, né? Então, acho que eu tenho que agradecer muito a elas, também ao Leandro Affini, né, que foi o chefe da nossa equipe no início. Então, a Irina, ela chegou aqui no Brasil muito por conta também da guerra, né, da Rússia e Bielorrússia são praticamente, não vou falar que é um único país, porque alguns podem se sentir ofendidos, mas compartilham das mesmas, os líderes compartilham das mesmas ideologias. Aula de geografia agora. E aí, por isso, ela decidiu vir para o Brasil, porque ela estava perdendo patrocínio, dificuldade de pegar voo, né? As pessoas não sabem o que se passa, mas até para pegar voo, a pessoa tem que sair da Bielorrússia de ônibus para outro país para conseguir pegar voo. Só consegue voar direto para a Rússia. Então, ela veio para o Brasil tentando buscar um recomeço. E para completar o pacote, ela estava com uma lesão de ombro, uma lesão labral, onde na Bielorrússia e na Rússia, como eles têm uma quantidade gigantesca de amostra de atletas, eles não focam muito na reabilitação, segundo ela, tá? Não fui lá para saber. Mas eu já percebi, conversando com outros atletas também russos e bielorrussos, que isso é algo bem comum, recorrente. Então ela tinha uma lesão, lá não tinha muita perspectiva de se reabilitar, e o que foi falado para ela pode se aposentar. Mas é difícil você falar isso para uma atleta que foi número 1 do mundo juvenil, né, que fez final de um Wimbledon juvenil, que tem um talento, né? Então, ela veio para o Brasil, chegou aqui, a gente fez um trabalho
de reabilitação, acompanhado pelo Dr. Felipe Malzak, que se encontra nas Olimpíadas agora. A gente também fez um trabalho com a equipe de fisioterapia. Ela passou uns 2, 3 meses fazendo esse processo. Depois desse processo, ela voltou a competir, ganhou o torneio e, como triunfo, em 2023, a gente conseguiu participar de Roland Garros, né? Foi o primeiro grande slam dela como profissional. Meu primeiro também. A gente teve um desempenho fantástico lá, né? Aí aquele corte agora, Vila da Penha pra França, né? Da Penha pra França. Bota da Penha pra Paris. Coloca as 2 fotos aí, ó. A única Avenida Paris que eu conhecia era em Bom Sucesso. Depois eu fui conhecer Paris de verdade. Mas nós fomos para Paris, foi incrível, né? Tanto a Irina quanto a Ingrid, isso foi mais incrível ainda, né? Eu não tinha noção da dimensão daquilo, né? Mas eu consegui levar 2 atletas para Roland Garros na mesma edição, né? Então foi muito legal, agradeço muito por todos que nos apoiaram naquele processo. A gente conseguiu um bom resultado em Roland Garros. Depois nós fomos para um Wimbledon em sequência, né? E aí da Penha para Londres. E em um Wimbledon nós também tivemos um resultado incrível, né? A gente conseguiu chegar lá até as quartas de final, então foi muito importante, né? Quem é do tênis tem uma dimensão maior do que aconteceu, uma noção, mas depois disso nós fomos para o US Open em Nova York, sendo que entre essas competições tiveram inúmeras outras, com títulos, também com derrotas, né? O Federer deu uma entrevista, participou de um evento acadêmico há um tempo atrás, ele falou: as pessoas me veem hoje como um atleta, né, símbolo do tênis, mas elas não sabem que de 100% dos pontos que eu disputei, eu só ganhei 54%. Então o Federer, que é considerado, né, o melhor de todos os tempos, podemos dizer, só ganhou 54% dos pontos que ele disputou. E mesmo assim foi um dos caras, né? Então no tênis tem muito disso, mas eu aprendi muito, né, não só com a Irina, com a Ingrid também. Hoje a gente segue disputando, né? É claro que o ranking no tênis ele oscila bastante. A Irina chegou 300 e alguma coisa do mundo, bateu 150 do mundo. 150 e tal, o ideal seria o número 1, mas, gente, imagine no mundo inteiro você ser 150 do tênis, é algo bem relevante, assim como também a Ingrid chegou a 49 do mundo no ranking de duplas. Então o trabalho foi esse, Gabriel. A gente ralou muito e eu também não fiz nada mirabolante. Sigo aprendendo, errei muito, continuo errando, mas tentar acertar mais do que errar. Acho que uma dúvida comum para quem não trabalha com esporte de alta performance é como o treinamento de força é inserido na janela de programação do atleta de tênis, por exemplo. Então, a gente sabe que o treinamento específico de quadra ele tem uma minutagem bem maior, né? Sim. Então, principalmente durante as competições, como é que você organizava essa minutagem de treinamento de quadra e treinamento de força no período de competição? Uma das coisas que mais me afetou e me afeta até hoje, e eu acho que isso acontece com a maioria dos treinadores, que você vem daquele processo de periodização, né? Essa semana eu peguei o meu livro do Vine, que foi meu primeiro livro lá em 2005, 2006, né? De periodização ali, de treinamento. E a realidade é outra hoje, né? Por exemplo, no tênis, as minhas atletas elas passam basicamente 11 meses do ano competindo. Então, eu não estou falando que, não, é uma competição aqui, passa 3 meses... Não, treinando... Não. São praticamente 10 a 11 meses viajando e competindo, né? E a gente ainda tem um porém que no Brasil a quantidade de competições é reduzida e acaba que a gente tem que se deslocar mais para fora. Então, viagem para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos. Então, é bem, bem tenso, né? E utilizar o treinamento de força dentro desse calendário, eu uso muito estratégia de microdose, né? Que é reduzir o volume diário do treinamento para tentar manter o nível de treinamento que é conquistado na pré-temporada e na intertemporada. Então, na pré-temporada, a gente seleciona ali 4 a 6 semanas de treinamento, onde a gente faz uma periodização em bloco, né? Tentando evoluir ao longo das semanas. E no restante dos meses, a gente utiliza técnicas de microdose dentro de competição. É claro que com ajuste e controle de carga, a gente vai verificando o que dá para ser inserido ou não. Nem sempre o que é planejado é feito. Eu acho que isso tem que ser falado, que as pessoas vendem uma imagem
de que, ele consegue fazer tudo. Galera, no dia a dia não é assim que funciona. Tem dias que é noite e que você não consegue fazer. Então, mas o que eu uso é microdose de treinamento, mas quando eu falo treinamento de força, gente, eu estou falando treinar todas as manifestações da força. É claro que num período ali onde eu faço uma avaliação, a potência é o que está deixando mais a desejar. Ou então também depende muito do tipo de piso, né? O piso, a quadradura, o que eu necessito mais? Eu preciso de mais potência, preciso de mais reatividade. No saibro, o jogo é mais longo, eu preciso de maior resistência à fadiga e resistência de potência. Na grama, é um jogo que tem mais agilidade, menos volume de trocação de bola. Então, isso tudo tem que ser analisado para você fazer essa inserção aí da microdose de treinamento. Eu acho que é legal você falar sobre isso, porque às vezes quando você pega a literatura clássica de periodização, ela não se aprofunda em esportes específicos. E a literatura dos esportes não se aprofunda em periodização e sistema de treinamento. É complicado. Se você pegar ali os livros do bloco russo, eles até fazem alguma coisa ali por modalidades principais, né? Você tem alguma coisa. Mas assim, eu acho que, reforçando assim, hoje o Cassidori para mim é um dos caras que mais consegue traduzir, né? Não digo traduzir da linguagem russa para a língua portuguesa. Isso ele faz também. Mas eu digo trazer para a vida real, né? Porque uma coisa é o que era feito, Gabriel, na época do bloco soviético, década de 70, 80, final da década de 90, onde o calendário era diferente, sem contar que o regime socialista tem outro objetivo, né? Hoje a gente pega o atleta, o esporte para o atleta, ele é a válvula de escape financeira. Muitas das vezes tem toda uma família envolvida ali. Então ele precisa competir cada vez mais vezes no ano para fazer grana, para conseguir bolsa, para conseguir patrocinador. E naquela periodização clássica, que ela não é obsoleta, ela precisa ser aplicada. É claro que ela é flexível, isso que as pessoas não entendem, né? Você consegue manipular aquilo ali. Mas aquela periodização era com um calendário que durava 4 anos, cara. Assim, com um atleta olímpico, que dependendo do esporte você consegue fazer isso? Consegue. Mas, por exemplo, com as minhas atletas é impossível, entendeu? Então, eu faço um planejamento, eu sei o que eu quero conquistar nesse ano e tal, mas muitas das vezes você recebe um atleta que fica com você 6 meses. Eu já recebi uma atleta russa, que era uma outra atleta, que ela veio para ficar 3 meses, entendeu? E aí, eu vou fazer um planejamento de 4 anos e ela vai fazer com quem isso? Então, eu fiz um planejamento para aqueles 3 meses que ela ia ficar, ver quais eram as principais necessidades dela e que eu conseguiria resolver a curto prazo, tá? Então, acho que a ideia é essa. Vamos lá, tem uma outra situação de aluno interessante, aí já voltado mais para o âmbito do personal trainer em academia, que acho interessante você trazer para a gente. Sim, né? Foi uma aluna que ela veio com uma fratura por estresse na tíbia, tá? Bilateral. Então, fratura por estresse, né? É uma lesão que ela é bem complexa, porque ela é uma lesão que acontece por overuse, né? Então é o excesso de volume e ou intensidade que vai se acumulando, né, ao longo do tempo, até o momento que tem ali o evento da lesão. E também é complexa porque demanda de tempo para recuperar, né? Então a pessoa ela não tem muita noção de quanto tempo, mas assim, tem pessoas que levam mais de 12 meses para se recuperar de uma fratura por estresse. Isso depende muito da idade, né, da nutrição do indivíduo, da recuperação, entre outros fatores. E ela veio porque ela era uma corredora amadora, né, gostava de correr e só corria, né, aquela velha história, né? Só corria. E ela falou, cara, meu sonho é voltar a correr. Eu falei para ela, não vou te garantir, porque também é um conselho que eu dou, né? Não prometa resultados, prometa trabalho. Então eu falei para ela, não vou te garantir que você vai voltar a correr, mas nós vamos montar aqui um programa para você voltar a recuperar, né, para você recuperar a sua capacidade funcional e, quiçá, você conseguir retornar à corrida. Então, nesse período, a gente trabalhou muito, né? Haroldo, o que foi feito? Tem uma receita? Não tem receita, né? Acho que o que mais entristece as pessoas quando elas nos procuram nos cursos é isso, né, Gabriel? Elas chegam achando que tem uma receita de bolo de treinamento. E não existe uma receita. Nós temos ali uma organização, onde essa organização ela é totalmente mutável e adaptável
de acordo com as necessidades e os fatores determinantes, tanto para performance quanto para lesão, certo? Eu fiz esse levantamento com ela e verifiquei que era uma pessoa que tinha uma rotina de trabalho muito árdua, né, de vir à noite, né, e aí acaba tendo uma má alimentação, uma má recuperação. Tem o fator também do sexo, né, de ser mulher, e acaba que tem uma tendência maior a esse tipo de lesão. E nós fizemos o trabalho ali de fortalecimento, o fortalecimento de raiz, né, de recuperação das capacidades motoras básicas, né, de movimento, de aceitação de carga, né, melhorar a resiliência dos tecidos, capacidade de aceitar o estresse físico, assim como também o estresse mental. E, por fim, depois de um determinado tempo, ocorreu... vou errar um número que eu sou horroroso, mas aí umas 2 ou 3 meia maratona, abaixo de 2 horas, um pace bom, né? Tava com um pace aí de 4,30, 4,40, um pace muito bom. Ela tem 1,85 m, então é um caso de sucesso. Treina comigo já há 6 anos e decola, assim. Eu tenho até que segurar ela um pouco, porque se deixar ela vai embora, e nunca mais teve esse tipo aí de intercorrência. Esse lance que a gente fala das situações que a gente não espera como treinador, né? A gente tem uns 4 anos, ali é 2021, a gente tem alguns parceiros lá no LPH, né? E inclusive, ela veio do LPH. Exatamente. E eles me indicaram um cliente que na época ele tinha 65, né? E, resumindo, passou por uma experiência ruim com outro profissional, acabou lesionando o joelho, tinha dificuldade de subir e descer a escada, ele gostava de jogar vôlei de praia, teve essa limitação por conta da lesão do joelho. E ele fez a reabilitação inicial no LPH, mas ele morava na Barra, então acabou que eles me indicaram para dar continuidade ao trabalho. E aí, quando a gente iniciou, ele veio com aquele programa que deu certo de reabilitação e tinha medo de se machucar. E é o que eu falo, né? Às vezes você sabe que tem um método mais adequado, mas você tem que conquistar a confiança do cliente primeiro. E aí, nesse processo de uns 2, 3 meses, respeitando o tempo dele, ele foi sentindo confiança, foi avançando com exercício cada treino, outro exercício, até o momento que ele foi se sentindo melhor, foi desempenhando melhor no vôlei de praia. Aí você fala assim, tá tudo indo bem, né? Aí ele chegou pra mim um dia e falou, tô pensando nas férias agora em fazer esqui na neve. Aí você fala, 65 anos, joelho estável, mas assim, princípio de artrose, fratura nas 2 patelas. Pacote completo. Tá tudo dando certo, e a pessoa vai fazer esqui? Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, você tá bem, tá jogando vôlei de praia, escolhe outra modalidade aí, talvez um beach tênis, né? E aí ele surfou, morou muitos anos na Califórnia, surfou acho que 20 anos da vida dele, e tinha uns 15, 16 anos que ele não surfava. Aí ele falou, quero voltar a surfar então. Mora de frente pra praia, eu falei, me dá uns 2, 3 meses, não entendo nada de surf, mas vamos desenvolver as capacidades que você precisa para voltar a surfar. Aí montei um planejamento, ele é engenheiro, então tem aquele procedimento todo sistemático, a gente fez uma reunião, montou o planejamento, falei, 4 semanas de trabalho de força e uma estabilidade, agora a gente avança, você compra uma prancha, contrata alguém para voltar a fazer o treino específico no surf. Aí deu uma semana e comprou a prancha. Aí a gente foi avançando. Segunda semana já botou a prancha na água. Isso fora do planejamento. Foi se empolgando. Foi até a primeira reunião. Primeira e única reunião. Isso era final de 2021. 22, na verdade, né? E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, coloca aí mais 3, 4 semanas, aí você volta a entrar no mar com uma segurança maior, até por conta do ombro também, né, da remada. Já para 66 anos de idade, é considerável a demanda, né? Ficar 2 horas no mar remando. Resumindo, chegou para mim na semana seguinte e falou, fechei uma viagem para Maldivas, vou surfar em Maldivas. Aí tu já pensa, o investimento que a pessoa fez para surfar. Você nunca trabalhou com surf. Aí o que você faz? Senta e estuda. Aí nesse meio tempo ele já Instagram mandava o dia inteiro vários exercícios. E aí tu tem que ter paciência, filtrar, conversar. Até porque é o que eu falo, você não pode ser arrogante ao ponto de achar que você tá 100% certo. A pessoa surfou a vida inteira, cara. Alguma coisa de conhecimento ela tem para agregar na tua base de construção. E aí nesse meio tempo ele foi para Maldivas e aí conseguiu surfar bem, mandou as filmagens. Aí eu falei, agora conquistei, né? Aí ele chegou no Rio e falou assim, vamos marcar a reunião amanhã. A gente marcou uma hora antes da aula dele, ali, trouxe aqui todos os vídeos, consegui surfar, mas eu caí em mais 10 ondas. Queria que você analisasse pra mim, pra gente corrigir esses erros.
E aí, passei um dia ali analisando os vídeos, né? Vendo o que poderia melhorar. Aí, marcamos outra reunião no dia seguinte. Aí ele falou assim, não esperava na altura da minha vida voltar a surfar, realizei um sonho novamente. Queria te agradecer, te dar o parabéns pelo trabalho. Ou seja, bateu primeiro, mas depois amaciou. Aí eu falei, beleza, agora eu vou ter tranquilidade, né? Aí deu uma semana e meia e ele falou, fechei a piscina de ondas do Kelly Slater, em Fresno, na Califórnia. Isso para 2 meses e meio depois. Que eu nem vou chegar em valores, mas não é acessível. Sim, não é nada acessível você pegar 5 ondas. Aí nesse meio tempo a gente continua avançando em outros pontos que poderiam melhorar. É aquilo que eu falo, o treinamento para quem pratica o esporte não é um treinamento específico com o coach. Existe um termo que no Brasil é pouco conhecido que é o Strength Conditioning Coach, que é o que a gente faz. É a preparação de base para a pessoa praticar o esporte. E aí nesse meio tempo a gente foi avançando em força, mobilidade, core training, porque o surf o cara já praticou 20 anos da vida dele. Se você colocar ele em condições de surfar, ele vai surfar. Sim. E foi o que aconteceu. Foi para Fresno, ano passado, em abril. Sentiu super bem, surfou 2 dias. Gostou tanto que esse ano voltou para Fresno. Agora em fevereiro, se eu não me engano. Ganhou até o prêmio de surfista no final de semana. Isso com 67 anos de idade, pra gente ver, né? Eu sempre falo. Hoje você pega a galera de 20, 25, tem dificuldade de correr na esteira. A gente tá falando de uma pessoa de 67, tá surfando com uma estrutura muscular considerável. Então são as escolhas que a gente faz. E aí você vê que assim, pra quem tem a possibilidade, o céu é o limite, né? Ano passado ele chegou pra mim e falou assim, pô, acho que em Dubai construir uma piscina de ondas vai ficar 1 ano exclusiva só pros príncipes lá. E aí ele falou semana retrasada, acabaram de liberar pro público. Fechou outra viagem pra surfar na piscina. E o desafio aumenta, né? Porque a pessoa já conquistou, mas pela idade, né? A gente percebe que o envelhecimento ele é implacável. Então hoje o foco é muito mais em alimentação, nutrição, manter um peso adequado, manter as capacidades físicas, mas em paralelo ele continua jogando vôlei de praia, que é um esporte que tem as suas demandas, né? Sim. Considerando a areia e o terreno e a força que exige, fora aceleração, salto e outras demandas do próprio esporte. Mas até que ponto, assim, o Haroldo falou, nunca trabalhou com tênis, eu nunca trabalhei com surf, e você possivelmente não vai encontrar a gente simulando movimentos desses esportes na sala de musculação. A gente está ali desenvolvendo as capacidades. Então o fato de você ser coach, treinador dessas modalidades, é um ponto que exige... Quem nunca viu, né, uma prancha em cima de um bozu? Exatamente. Então uma das propostas desse podcast é a gente compartilhar conteúdo de qualidade para que esse tipo de prática não continue sendo o que é mais visto nas academias, né? Pelo contrário, que a gente possa observar profissionais mais capacitados para preparar esses atletas recreacionais, que na verdade é uma demanda que vem crescendo. A galera que tem uma capacidade financeira está investindo no triatlon, na corrida, na maratona, no surf, como eu falei. O aluno que ele começa um circuito na sua cidade e na semana seguinte ele está querendo viajar para Chicago, Nova York. Só que esse cliente potencial, ele tem uma exigência também no nível mais alto. Então ele tem nutricionista, ele tem ortopedista, ele tem ortomolecular, ele tem ali, o pessoal vai fazer o recovery dele. Às vezes tem uma equipe mais completa do que um atleta profissional. Sim. Que não tem uma estrutura tão grande. E essa é uma realidade que a gente vivencia bastante hoje no nosso cenário, mas que ainda é escasso de profissionais. Por exemplo, eu tenho que viajar, o Haroldo tem que viajar. Pô, você colocar alguém para dar aula no seu lugar não é algo tão simples, né? Eu dou sorte que eu coloco a minha esposa para dar aula para meus alunos. Então assim, não é uma realidade tão simples, porque é responsabilidade do cliente, mais o valor que você construiu com ele. Então, a gente espera que a gente tenha mais profissionais capacitados até para nos substituir futuramente nessas demandas, né? E para concluir, a gente tem o caso do Pedro, né, Haroldo? O Pedro, ele foi aluno nosso no FRJ, na graduação. Até o dia, com todo respeito, ele decidiu atropelar um ônibus de moto. Entrou de lado no ônibus, na moto. E aí, infelizmente, teve uma polifratura escapular. Fez uma reconstrução da escápula ali em formato de mosaico. Foi muito bonito se a gente olhar o procedimento, né? Considerando para onde a escápula foi, para onde ela retornou. Nem o Cobra seria tão criativo fazer uma pintura como aquela. Foi um mosaico muito bonito, a gente vai colocar aí para vocês identificarem. E resumindo, ele chegou no laboratório, nos procurou, recebeu alta de forma indevida da fisioterapia, ainda com uma limitação muito grande. A gente não está criticando a área, foi a situação que ele vivenciou, foi um fato. Porque na verdade também, Gabriel, na época ele estava sem plano de saúde, né? Então assim, a gente sabe das dificuldades que tem hoje acesso à saúde pelas instituições públicas. Então, às vezes não é nem limitação do profissional que deu alta, né? Às vezes é limitação do sistema mesmo.
E na época ele pediu ajuda, a gente estava no laboratório fazendo pesquisa, a gente obviamente não cobrou e converteu como um estudo de caso, foi até publicado no Congresso Internacional, se não me engano, Sim. e de Biomecânica no Brasil. E a gente não fez nada além do que a gente desenvolve de sistema de trabalho na BRC. Fizemos avaliação funcional, ele tinha uma restrição muito severa de arco de movimento, grande parte por uma sequela do pós-operatório. E aí desenvolvemos 4 semanas de trabalho em formato presencial de supervisão, que no Brasil não é tão comum, né? Mas a supervisão na reabilitação é algo bem frequente na Europa e nos Estados Unidos, onde o plano de saúde não é acessível para todo mundo. Daí, após acho que 7, 8 semanas, a gente conseguiu retomar 100% da amplitude de movimento dele. Isso virou um trabalho muito interessante, porque a gente avaliou ali os níveis de força com dinamômetro isocinético também. E o Pedro hoje tem uma vida normal, virou bodybuilder, né? Tá gigante agora. Nem passa perto daquela restrição que a gente visualizou, e a gente percebe que a grande questão, quando a gente fala de reabilitação e performance, é você entender o cenário como um todo, né? A pessoa, os parâmetros biomecânicos e onde esse indivíduo está inserido. E isso vem do que a gente chama, que são os 4 pilares. A gente tem uma mandala, que ela tem 4 pilares nessa mandala, que é a experiência profissional. Então, não adianta você ser o rei das evidências científicas se você não dá treino, se você não treina. A experiência profissional é o casamento, né, da ciência e da prática em um único indivíduo, né? Sim. E aí entra o segundo pilar, que é a prática baseada em evidências, que é não simplesmente reproduzir o conteúdo científico na tua prática, mas é concatenar isso com a tua vivência, experiência profissional. O bom senso, de entender que existem limites. Que não deveria ser diferencial, infelizmente, mas hoje é. Exatamente. E o bem-estar do aluno e do atleta. Então, acho que um pilar importante que às vezes as pessoas não consideram é que o atleta não é robô. Ele não tem que... E uma coisa que foi legal que você falou, Gabriel, da nossa mandala, quando se fala de experiência profissional, também conta muito a conversa entre os profissionais, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito ainda esse afastamento dos profissionais, né? Eu não quero conversar com outro profissional porque eu não quero que ele saiba o que eu sei, que ele faça o que eu faço. E o que a gente vê lá fora, pelo menos é o que eu percebo, é que isso é alimentado, né? Os profissionais mais antigos passando seu conhecimento para os mais novos, porque faz parte do processo. O que a gente fala, quando eu morrer vai ficar tudo aí, cara. Então, eu quero deixar tudo aí. Quero deixar o máximo que eu puder, né? Então, a experiência profissional não é só do indivíduo, né? Também do que é construído entre os profissionais. Isso é legal. E se vocês perceberem, né, o nosso discurso aqui, a gente não combinou, né? Mas a gente segue a mesma linha de trabalho. Então, o processo de reabilitação, o processo de performance, ele se dá de forma organizada. Nós temos ali uma organização e, através dessa organização, a gente vai inserindo, né, as intervenções. E as intervenções também são organizadas, de acordo com as necessidades e as restrições individuais. Isso que é importante. A gente vem de uma... Isso também dá corte. A gente vem de uma linha que é muito baseada em protocolo. Então, protocolo para isso, protocolo para hipertrofia, protocolo para ganho de potência. Mas o que mais frustra o profissional de educação física é quando ele aplica um protocolo e ele não vê resultado. Que isso pode acontecer, tá? Mas quando você aplica o mesmo protocolo para todo mundo, a chance de não ver resultado é muito grande. Por isso que a gente respeita cada vez mais o princípio da individualidade biológica, tão negligenciado no dia a dia, é entender que, apesar de existir um protocolo, o protocolo ele pode ser o nosso elemento norteador, mas não um método engessado onde eu tenho que aplicar ele para todo mundo. Por quê? Já que cada um tem um histórico, uma genética, limitações, capacidade de movimento, como é que eu vou aplicar esse protocolo igual para todo mundo, né? Então, dentro da nossa perspectiva da certificação em retratamento de lesões, da certificação em avaliação do movimento, da nossa pós-graduação, a gente acredita, né, nessa diversidade de abordagens para entregar um determinado resultado. E convenhamos, né? Não existe consultoria para 1000 alunos.
Não existe. As pessoas colocam no Instagram, não existe na bio, consultoria. 5 mil planilhas com 20 mil alunos em 30 mil diferentes países. Eu já vi. Gente... Já tem gente dando consultoria em Marte, cara. Assim, eu acho que a gente tem que compreender que existem diversas formas de ganhar dinheiro, inclusive é honesto. Então, assim... Hoje, a gente poderia ganhar muito dinheiro com a autoridade que a gente tem, vendendo planilha, vendendo enlatado, mas a gente não acredita nisso. Então, assim, a gente não consegue dormir tranquilo compartilhando algo nesse sentido. E talvez, assim, até nas nossas formações, um processo que muita gente às vezes fica um pouco decepcionada, isso é verdade, é aquele aluno que ele espera no curso aprender a receita de bolo, a receita dos exercícios. A gente não trabalha assim e a gente não ensina assim, a gente ensina autonomia, capacidade de raciocinar, você entender o conceito, o fundamento, a filosofia de trabalho. Seria muito fácil chegar na certificação, pegar lá os 4 dias e mostrar 200 exercícios. Seria prático, até porque eu nem precisaria explicar. Talvez isso gerasse até uma demanda maior para os cursos. Mas a gente tem... princípios e valores que são inerentes ao Instituto Biodesp. Sim. E a gente jamais vai ignorar esses princípios e valores. E dentro desses princípios e valores, a honestidade é um deles, mas entregar algo que as pessoas tenham que pensar para aplicar. A gente acredita muito nisso. Então, eu, hoje em dia, não dou mais aula em graduação, mas trabalhei alguns anos em graduação. O Gabriel, até hoje, é professor de graduação. E algo que a gente sempre tentou fomentar, talvez não com o sucesso que a gente quisesse, mas sempre tentando ter o mínimo de sucesso possível com os nossos alunos, é que eles despertassem esse senso crítico. A gente sabe que hoje, com a conveniência, hoje você não precisa nem sair de casa para comprar comida, para fazer compras no mercado. Com a conveniência, as pessoas cada vez mais querem ter menos trabalho de sair para ir no mercado, assim como menos trabalho de ter informação, de ter que pensar para fazer as coisas. Mas a gente estimula o inverso. Criatividade. Que as pessoas tenham criatividade, mas a partir de um construto, que a pessoa tenha ali fundamento. Tá? Então é isso que a gente acredita. E podem ter certeza que nos próximos episódios a gente vai trazer aqui convidados que estimulem isso também. A gente jamais vai trazer um convidado só para ter like, ou porque ele tem não sei quantos mil seguidores no Instagram. Isso pode ser importante para algum tipo de proposta, mas para a nossa proposta é trazer pessoas que de fato irão agregar algo no seu dia a dia, que façam você pensar, refletir. Nem sempre o que nós falamos aqui é uma verdade absoluta, isso também tem que ficar claro. Se você está pensando dessa forma, isso já é bom, que é sinal que você tem senso crítico. Será que isso que eles falaram eu concordo? Faz parte do processo científico, não é isso? Na verdade, não é uma crítica à rede social. A gente, se a gente for analisar Instagram, a gente foi um dos pioneiros em produzir conteúdo. Até por conta disso, a gente construiu uma certa autoridade no início da rede social como produção de conteúdo. Sim, pro nosso nicho. Pro nosso nicho a gente foi ali o start desse viés. Mas assim, a gente entende que aquilo que tem maior abrangência na rede social é o conteúdo simples de entender, mas que é o conteúdo raso. Só que isso não faz parte dos nossos valores. A gente tem a compreensão de que as pessoas têm uma capacidade intelectual maior. Então, acho que a premissa aqui é subir o sarrafo do conhecimento. É você compreender que você tem o potencial de ser um profissional de excelência, mas para isso existe um trabalho duro chamado sentar e estudar. Exatamente. E a gente vai trabalhar com esse nível de conteúdo, que é subir o sarrafo, não tem como. Você quer entregar excelência, você tem que se capacitar com excelência. Não é quantidade de cursos, não é quantidade de informação. É a qualidade da informação que você está consumindo e compartilhando. E aí esse caminho é uma trajetória árdua de sentar, estudar. E até hoje a gente dando aula, a gente às vezes vai dar aula para uma turma pela primeira vez, pós-graduação, que não conhece a nossa filosofia de trabalho, o relato é clássico. Caraca, eu nunca ouvi falar sobre isso, vocês estão abrindo a minha cabeça com treinamento. Tem algum artigo que você possa me passar para facilitar? Não. Tem uns 10 livros, tem uns 100 artigos para você sentar e estudar. Exatamente. Não tem, um conteúdo de 10 minutos que vai construir esse conhecimento. É um processo denso e é o que a gente fala, é a jornada das 10 mil horas. Um atleta, ele sai do 0 para o 1 com 10 mil horas de prática e treinamento. Em qualquer área da vida, você sai do 0
para 1 de eficiência com 10 mil horas de dedicação. Então, conhecimento na área e atuação profissional é essa linha da expertise, da maestria. E tem um porém também na nossa área, que nós vivemos num turnover gigantesco de produção científica, de produção literária. Essas 10 mil horas elas acabam virando 100 mil horas, porque muitas das coisas que nós já consumimos nessas 10 mil horas, hoje em dia já não fazem tanto sentido. E a gente vai trocando essas 5 mil horas de uma parte por novas 5 mil horas, e isso é infinito, né? A minha esposa, ela fala muito assim, né? Caramba, desde que você se formou, você nunca parou, porque eu fui emendando pós-graduação, outra pós, e depois mestrado, doutorado, e curso, e nesse paralelo mais curso. Mas por que eu faço isso? Primeiro, eu tenho um compromisso com os meus alunos, que é tentar entregar algo de qualidade. Não que eu seja 100% correto, mas é tentar entregar algo de qualidade. E segundo, faz parte da nossa formação. A nossa formação ela é continuada, ela não tem fim, né? Então, acho que tem uns 3, 4 anos, a gente já estava com as certificações bem consolidadas. Aí, enfim, as coisas avançaram. O Duro chegou para mim, cara, a gente vai ter que reformular tudo, porque a gente está dando aula sobre um conteúdo que está defasado. Aí você fala assim, não tem jeito. Fazer o quê? A zona de conforto e a zona de esforço. Exatamente. Então, não tem jeito. Você tem que fazer essa transição, virar a chave se a proposta for a missão e o valor, cara. E se daqui a 1 ano, 2 anos a gente entender que o que a gente está compartilhando está defasado, é sentar na cadeira, estudar de novo e reformular do zero. Na nossa profissão, a gente tem a percepção de que ainda é muito fácil ganhar dinheiro, dependendo do local, né, do ponto de venda onde, no caso, o personal trainer esteja instalado. De fato, às vezes o estagiário se forma hoje, ele já tem aquele network com os alunos na academia. Se ele estiver num ponto de venda de poder aquisitivo alto, ele vai conseguir ter ali seus 6, 8 alunos, e no primeiro mês ele já vai estar ali ganhando seus 12 mil reais. Não é um salário ruim para um recém-formado. É a realidade do Rio de Janeiro, tá, gente? Sim. Não Rio de Janeiro, São Paulo também. Assim, diversas capitais, isso é presente. Tá? É claro que a gente não pode generalizar, mas é o mercado que a gente tem mais contato. Então, você convencer esse profissional, né, recém-formado, que já está ali ganhando seus 12, 15 mil, a se debruçar sobre a literatura, não é algo simples, né? Até porque ele vai falar, cara, eu estudando ou não estudando, eu vou continuar ganhando o que eu ganho. Entre aspas, né? Porque por um determinado momento. Exatamente. Por um determinado momento, tá? Mas isso vai mudar com o tempo, né? O filtro vai ficar cada vez mais criterioso, né? O sarrafo vai subir, com a quantidade de profissionais com maior capacidade técnica. A tendência é que o processo de seleção fique cada vez mais árduo. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer, né, para a nossa profissão. Eu penso muito dessa forma. E outro ponto é um dos temas que a gente vai trazer aqui para o 3 de 10, né? Que é a formação e planejamento de carreira. Então, agora tá refletindo sobre isso, a gente está vivenciando a primeira geração de idosos que atua como personal, né? Sim. Se a gente pegar o processo... Espero que você não esteja me incluído nessa quase, geração. por um desvio padrão aí de 5 anos, está entrando ali. Horrível. Mas, se a gente for parar para analisar, a gente está vivenciando nas academias a primeira Sim. geração de 60, 55 anos, 65. Na minha época de graduação, eu lembro que quando comecei a trabalhar ali com o personal, um professor falou, Haroldo, foge disso, porque personal trainer não é para cara de 40, 50 anos, é para garotada. E eu falava para ele, cara, será? Hoje em dia eu vejo profissionais com 60, 65 anos, que, claro, né, estão bem de saúde, bem condicionados fisicamente, e dão treino até melhor que a garotada. Porque é uma outra formação também, né? E quando a gente fala de planejamento profissional, não é no sentido da idade e atuar como personal. É no sentido de construir patrimônio e estrutura para que você possa chegar nessa idade... Com conforto. Com conforto. Sem escolher a jornada de trabalho, hora aula Sim. dos clientes, um perfil de cliente segmentado. Então a gente entende que esse é um gap, a área de negócios, business e marketing, e a gente dedicou tempo nessa estrutura do podcast para trazer profissionais que possam colaborar. É certo que vocês vão ter aqui inúmeras janelas de oportunidade de conhecimento para poder agregar no dia a dia, na formação de vocês, na carreira, que eu acho que isso é importante, né? Parte de planejamento financeiro, parte de marketing, parte técnica também, que é muito importante, relacionamento, conteúdo de
áreas paralelas à educação física, né, como nutrição, psicologia. Eu acho que esse projeto aqui vai ser bem legal. É claro que para esse projeto continuar depende muito de vocês, né? Então, fazer o que vocês sempre fizeram conosco, aí, essa parceria de compartilhar, de interagir. Sem vocês isso aqui jamais iria acontecer, na verdade, sem vocês e por vocês, né? Então, esse tempo aqui, esse projeto foi um projeto que a gente levou um certo tempo para montar, né? Mas agora ele saiu do papel e certamente vocês irão se apaixonar. Pessoal, a gente agradece a participação de todo mundo que está assistindo, vai assistir o primeiro episódio. No mais, a gente vai, na medida do possível, anunciar os convidados dos próximos. A gente espera que vocês tenham gostado e façam as ações tradicionais de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tanto no Spotify quanto no YouTube e no Instagram, beleza? Exatamente. Vocês que estão aí nas mídias sociais do Instagram, o grupo de WhatsApp também é muito importante, não deixe de compartilhar. Sim. Agradecer ao Gabriel por acreditar em mais um projeto maluco, mas tenho certeza que será um sucesso. Se não me incomodar após as 21 da noite, tá tudo certo. E também agradecer a toda a equipe que deu suporte aqui pra gente e vida que segue. Grande abraço. 3 de 10.